Sim, 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 muito boa noite. Estamos iniciando o podcast de BH, meu filho. Hoje é dia 8/8, às 8 horas da noite. Está no ar o Bora Podcast número 145. E o Roger dá as boas-vindas a todo Boa mundo. noite, galerinha. Agora Bora, que eu meu lembrei, filho. esqueci de botar no TikTok. O Vou quê? colocar agorinha. A live no TikTok. Coloca daqui a pouco aí. Na hora que começar, eu vou botar lá. Como é que você tá? Beleza? Bom ou não? Começando a semana. Acabou o frio, né? Graças a Deus, Uai, né? eu tô sentindo um calorzinho. O ar tá ligado. Tá ligado? Tá. Pode me dar um gás aí que eu tô com Tá calor. com seu controle. Vou dar um gazinho aqui. Boa noite, meu filho. Boa noite. Recadinhos de sempre. Manda os recados aí pra turma. Canal de cortes, enfim, passou o principal. O canal de cortes tá com 25 Mil mil, inscritos. Dá quase 26. quase 26 mil. Então E o canal de cortes hoje é o canal, Maior. o maior YouTube, canal de podcast de Minas Gerais, é o Cortes do né? Bora. É o corte do Bora. E o segundo? E o segundo é o Bora Oficial. Podcast Oficial. Maravilha, Com hein? 24.500, 600. Maravilha. Então, o link tá aí na descrição. O canal de cortes é o canal que a gente faz as edições, né? Coloca os shorts, né? Os melhores momentos, a polêmica, a história feliz, história triste, enfim. A inspiração, a Inspiração, motivação. motivação. Então, o link tá aí na descrição. Quem puder ir lá fortalecer também. Quem quiser, né? Depois não consegue acompanhar a entrevista completa, tem lá os melhores momentos. Certo? Exato. Para a entrevista de hoje, para o podcast de hoje, deixe o seu gostei, manda pergunta para o Wallace, manda um recado, manda salve. Quem quiser deixar um recado especial com o superchat, né? É importante. Então, a partir de R$2 você consegue escrever uma mensagem, menos que isso, o YouTube não deixa, né? Só o destaque ali do seu nome. Então, doisinho aí para nós, ou Pixão da Massa, Que é gostoso também. que é melhor ainda, luiscarlosilva@gmail.com. Vale mais que barras de ouro, como diria o Santos. Vale mais do que dinheiro, né? Vale mais do que dinheiro. Mais do que dinheiro. Então, é isso. Bora então, meu filho? Segundou? Bora? Bora. Ó, o número de cobrança me ligando aqui, hein? Vai. Misericórdia, hein? Não, dá um tempo, Dia né? 8 não dá não. Aqui, Vamos bora lá. começar o Bora de hoje, então. Você que tá aí no chat, se você quiser mandar uma mensagem em destaque no chat, é o famoso super chat. Ele vai ficar em destaque aqui no chat e você vai poder, a partir de R$2, mandar uma mensagem personalizada. Pode ser uma pergunta, uma curiosidade, a propaganda do seu negócio. Então, você, a partir de R$2, clicando no... Tem um cifrão no canto inferior direito aí, você manda esse superchat pra gente, beleza? Já vou mandando um salve pra galera que tá aqui no chat. Graziele, boa noite. Terezinha, boa noite a todos. Boa noite, Terezinha. Boa noite, Graziele. Rogério Carlos, boa noite. Bruno Braga tá aqui com a gente. Grande Wallace, mente brilhante, por trás da Stronger Group e da Máxima Talent. Aqui. Você desculpa meu inglês aí, viu, gente? Esse inglês eu não sei fazer isso, não. Ó, Rogério Oliveira, boa noite a todos do Bora Podcast. Vamos deixar o like, Roger. Importante Deixa a galera que seu gostei. chegar aí, deixar o like, deixar o joinha, o tininho, gostei, beleza? Gabi Lopes também já chegou aqui. Boa noite, Gabi. Quem for chegando aí, vai mandando seu salve, seu boa noite. Vai falando da cidade onde você mora, seu nome e seu bairro, beleza? O Bora de hoje está recebendo o Wallace Lara, CEO da Máxima Talents, do Stronger Group. O homem é diretor artístico, é gestor de pessoas, faz produção de eventos. Ô, Wallace, obrigado de você estar aqui no Bora, ter aceitado o convite. Você é um multiverso do Wallace, né? Sabe que essas experiências começaram muito cedo, né? Eu trabalho desde muito pequeno, então eu que agradeço o convite de estar aqui, Luiz. Sempre um prazer estar com vocês, tá? E aí, desde pequeno, você sempre foi assim, mexido, assim, de querer mexer com essa parte de talento ou de pessoas? Você sabe que eu, na verdade, eu era um garoto muito tímido. Muito, muito tímido. Eu não conseguia me socializar nem com os meus primos na minha infância, né? E aí a minha mãe me colocou numa agência de modelos e talentos e foi lá que eu comecei a me desenvolver. Foi assim que tudo começou. Então, desde pequeno, você já tá nesse ambiente, né? De agência, vamos dizer assim. Sim. Entre idas e vindas, né? Mas Aham. assim, eu fui entender que tudo começou na Talentos Brilhantes há 27 anos atrás, quando a Máxima fez 2 anos. Aí eu fiz um evento incrível, tinha um monte de gente bonita lá, um monte de gente legal, Aham. talentosa. E aí eu olhei para aquilo e falei, gente, como eu me tornei dono de uma agência tão grande, tão maravilhosa Aham. como é a Máxima, né? Que Que é a maior do estado, inclusive. que- E aí eu fui voltando na história e aí cheguei lá na Talentos Brilhantes há 27 anos atrás. Foi onde tudo começou, quando eu comecei a perder a timidez, né? Fiz todos os workshops, os cursos que eu podia ali, fui aprendendo. E a minha prima, diferente de mim, que entrou junto comigo na agência, ela chegou e já foi arrasando por ali.
E foi convidada até para apresentar o Bom Dia e Companhia na época, no SBT. Daí ela não quis ir e desistiu e saiu da agência. Nós vamos falar disso porque dentro da sua agência hoje, também tem você consegue desenvolver esses talentos, né? Nós vamos falar isso daqui um pouquinho para frente. Claro. E aí eu lembro o dia que eu te conheci, um dia que a gente bateu um papo, do Wallace Lara. Você tem algum parentesco com o outro Wallace Lara? Essa história é curiosa. Tem um Wallace Lara, que eu lembro do Wallace Lara, repórter da Globo Minas, que tem em São Paulo hoje. E tem uma história curiosa disso, né? Tem uma história legal. Há algum tempo, minha mãe voltou depois de um tempo para o Paraná. É de lá que ela veio, né? E você é do Paraná também? Desculpa. Não, eu nasci em Formigas, então eu sou mineiro. Ah, tá. Mas eu não vivi nenhum dia ali, eu só nasci mesmo. E aí logo vivi uma parte ali em Guapé, sul de Minas. Já ouvi falar, bem a infância mesmo. E depois com 9 anos me mudei para Franca, interior de São Paulo. Certo. Depois com 17 vim para Belo Horizonte e construí minha carreira aqui, né? Então vamos lá no Wallace Lara, lá que eu te cortei. Essa história foi bem legal porque minha mãe foi pro Paraná depois de muito tempo e aí reencontrou umas tias antigas dela, né? Umas tias avós e tal. E aí, nesse bate-papo ali, elas falando dos filhos, dos parentes, minha mãe falou, olha, o Wallace Lara é meu filho, né? Falando de todos os filhos, tem o Wallace Lara. Aí a tia dela falou assim, o Wallace Lara é o jornalista? E minha mãe não entende direito o que é, né? Porque eu sou publicitário, então a minha mãe não entendia muito. Sim, ele grava uns negócios para TV e tal, né? Porque eu já tinha feito muitos trabalhos nesse sentido. Certo. Não, mas o Wallace Lara não é seu filho, ele é filho da sua tia tal. Aí minha mãe falou, não, o Wallace Lara é meu filho. Meu filho! Aí, de repente, foi entender que o Wallace Lara, eu preciso até checar direito essa história, né? Mas que o Wallace Lara é parente pelo lado da minha mãe. O Lara, meu, é da parte do meu pai, da família do meu pai. Mas aí parece que, então, o jornalista é sobrinho, alguma coisa desse tipo, de uma tia-avó da minha mãe. Que interessante, isso é muito interessante. Um dia, eu espero que isso podia chegar nele pra gente checar e fazer amizade, né? Porque eu gosto muito, cara. É um cara admirável, né? Ele é top. E aí, no início do nosso papo aqui, você comentou de evento. Aí, antes da gente chegar na parte de eventos, teve um evento esse fim de semana que você até muito educadamente convidou a gente, eu não pude estar presente. Mas como é que foi esse evento desse último fim de semana? O que rolou? Só conta para deixar a galera com vontade. Pois eu venho da produção de eventos há muitos anos. Eu comecei a fazer os primeiros eventos com 17 anos. E aí, dentro da Maxima Talents, a gente lançou agora uma agência nova que é responsável também pela produção de eventos, a Maxima House. E o primeiro evento deles foi o meu aniversário, sábado agora. Né? Então, hoje, estamos aí ainda no período de comemoração do meu aniversário, até por isso estou um pouquinho sem voz. Mas fizemos um evento incrível ali, né? Um lounge, produzimos um lounge ali no Fariste, é um espaço maravilhoso lá no Jardim Canadá, com um desfile, aquele lugar é incrível, né? Daí, assim, mais uma vez impressionante, porque com a retomada dos eventos, né, uma tréguazinha na pandemia, a gente está agora com a faca e o queijo na mão. Porque o meu time da agência, os máximos, eles são incríveis, né? São pessoas bonitas, inteligentes, influentes, talentosas. O astral é bom ali, né? Não, que isso, pessoal. Modelos, influencers, artistas. Então, tava todo mundo reunido ali, foi maravilhoso. Faltou vocês mesmo. Então, ó, vocês viram, esse início foi só para aquecer o Bora Podcast. Queria mandar um salve aí pra Suzana, que chegou aqui, boa noite. Pro Neil, ele faz tudo. E também pro Júlio Campanha, que também tá aqui no chat. Então a galera que for chegando, vai chegando aí no chat, vai mandando o seu salve, tá? Deixa o seu like. E eu queria deixar um recado muito importante para todo mundo que tá assistindo a gente. Iniciou hoje, nesse dia de hoje, uma campanha que é a Santa Causa, tá? O que é a Santa Causa? Uma campanha de financiamento coletivo para a gente poder ir atrás de recurso para poder restaurar aqueles 50 leitos de UTI que foram queimados nesse último incêndio que teve na Santa Casa de BH. E o Bora Podcast é um dos canais oficiais que foram escolhidos para poder participar dessa ação colaborativa para arrecadar recursos para a reforma desse andar da Santa Casa. Então, a ideia da Santa Causa é arrecadar cerca de 5,4 milhões de reais
para poder recuperar 50 leitos de UTIs que foram queimados. Então, no link aqui embaixo, o primeiro link da descrição do vídeo, está o link oficial que você pode clicar lá e pode ajudar a partir de R$5. Então, a partir de 5 contos, você pode ajudar a reconstruir a Santa Casa. E o Bora Podcast está muito orgulhoso. Eu, o Roger, o Roberto, o Rogério, Suzana, o Iago, o Fábio, a Graziele, a Tereza, todo mundo que faz parte da equipe do Bora está muito orgulhoso em poder fazer parte dessa campanha social que é a Santa Causa, tá? Então, a partir de R$5 você pode ajudar e aí tem todos os valores aí para cima que você pode colocar, tá? Então, clica aqui no link que está na descrição e ajude a gente a reconstruir a Santa Casa de BH. Beleza? Você falou que você é publicitário. Vamos começar o início da sua carreira, então. Você estava onde você estava e como que você chegou, assim... vamos colocar na vida adulta de ser um administrador de uma agência e tal. Como é que foram os seus passos, assim, lá atrás, para a gente chegar no grupo que está hoje, que é um grupo gigante? Certo. Como eu disse, eu acho que tudo começou dentro dessa agência, né? Ali eu fui me desenvolvendo. Depois disso, eu fui trabalhar com o Beto Carreiro. Trabalhei no... Com o Beto Carreiro, sério? Com... O Beto Carreiro mesmo? O Beto mesmo. Do chicote? Eu era o Betinho de um dos circos do Beto Carreiro. Eu não sei como tá hoje, né? O Beto infelizmente morreu. Betinho, tipo o Betinho Carreirinho? Isso, era a turminha do Betinho Carreiro e eu era o Betinho Carreiro de um dos circos do Beto Carreiro. Então, tipo, todo espetáculo que tinha, eu era o primeiro a pisar no palco. Eu entrava com chicote, fazendo teatro para as crianças e era bem legal. Ali nos bastidores do circo, eu convivi com gente muito legal, aprendi muito. O Beto era uma espécie de tio-avô pra gente, né? Eu fico imaginando a escola que é o circo. Ah, demais. O que é isso? A disciplina, a parte criativa, tudo isso é coisa que você só vê naquele nível dentro de um circo mesmo, né? O Beto, naquela época, tinha 6 circos em formato de castelo que viajavam o país. E aí eu fiz parte de um desses circos. Agora eu não sabia, não. Agora nós vamos falar um pouco mais disso. Você tinha contato com ele, assim? Sim, claro, ele vivia viajando, porque ele ia sempre nas aberturas. Mas né? tinha um diretor artístico Tinha a Norma Isbano e o senhor Isbano, eram donos de um circo menor. O pessoal as famílias de circo são muito unidas, assim, todo mundo conhece todo mundo e tal. E o senhor Isbano, ele marcou a história desse universo aqui no país, sabe? E aí eu tive a oportunidade de trabalhar a convite da Norma Isbano, abriu essa porta para mim, e aí aprendi muito ali com eles, viu? Que legal, cara! E depois desse circo eu entrei pro teatro, fui estudar teatro, foi rápida a minha passagem pelo teatro, mas ali eu percebi que eu era mais dos bastidores do que da frente das câmeras, assim, sabe? É onde eu me encontro melhor, né? E aí, com 17 anos, eu estava me apresentando no Teatro da Cultura em São Paulo, para o governador do estado de São Paulo, Geraldo Alckmin, na época. Uma peça que eu produzi, dirigi e adaptei, sobre Cândido Portinari, né? Depois disso, eu decidi vir para Belo Horizonte tentar minha carreira aqui. Tinha umas primeiras oportunidades que não vingaram. E aí eu também queria estudar. Eu pensei em estudar administração, pensei em estudar economia. Eu queria aprender um pouco sobre gerir coisas, né? Só que não rolou. A vida foi me levando para outros caminhos mesmo. Me tornei produtor de eventos. E aí passei por todos os principais clubes de música eletrônica de BH. Comandei a Josefine durante alguns anos, né? Josefine Rock, você lembra, Lúcio? Lembro. Eu lembro do... Como é que chamava um grisalho, cabelo assim, grande? O Jajá. Jajá. Maravilhoso. Porque o Jajá, na época, tinha a Josefine, acho que era nas quartas-feiras. Na quarta era a Roxy. Era a Roxy. A Joy, a Roxy. Isso. Porque na época tinha uma revista aqui em BH que chamava Estilo Magazine. Eu lembro. E aí eu era o editor da Estilo Magazine. E o Flávio Bodes, que era o fotógrafo, um moreno alto, que a gente tinha um site, eu não sei se é da sua época, Olha o Passarinho. Esse www.olhopassarinho.com.br. Que era a gente fazia umas fotos de evento. balada, a gente era de balada. A gente não, que eu não era fotógrafo, o Flávio era. Que era quando chegou aquela Cybershot da Sony, aqueles trem antigos. Então tinha o olhopassarinho.com.br, que era o maior site do Brasil de fotos. Olha, se bobear, já me fotografaram, viu? Porque eu Com lembro de certeza. entrar nesses sites para baixar as minhas fotos. Com certeza. Tinha Olho Passarinho, Fragaí, enfim. E o Flávio montou o Estilo. E aí, um dos nossos patrocinadores era a Rox, era o Jajá. Então eu tinha muito contato com o Jajá. Eu acho que eu até tenho algumas dessas guardadas. As lá, pequenininhas, revestinho de bolso. Isso mesmo. E, pois é, o Jajá é um cara extraordinário. Ele me convidou
para fazer o meu aniversário lá na Jô, né? Uhum. E aí, depois desse aniversário, a gente passou a fazer eventos com mais frequência, até que eu assumi a produção executiva de lá, né? A produção geral. Uhum. Então, quando eu reassumi a Josefine, depois que a Josefine foi vendida, eles me buscaram em São Paulo para poder reassumir a Jô. Aí eu reassumi ali, fiquei um período de 4 meses, as coisas não estavam andando do jeito que eu queria. Mas quando eu reassumi a Josefine, eu vi que me faltavam noções administrativas, né? Faltava entender o que era uma contabilidade, o que era, né? Porque uma coisa... Os números, em geral, a importância dos números para você planejar, né? Porque um evento, ele não é só você criar festa. O financeiro é até muito mais importante. Se a conta não bater, você não faz outra. Na verdade, depois que eu me tornei empresário nessa proporção, eu entendi que os números precisam estar acompanhando. Saquei. Né? Então, eu não faço nada sem planejamento. É tudo muito planilhado, muito bem. E aí, eu não necessariamente amo essa parte, mas eu tenho as pessoas certas, eu chego e falo, esse aqui é o caminho. É necessário, né? Tem que ter, não tem como. Senão você paga para trabalhar, né? Engraçado, porque nós estamos indo por um caminho do assunto que eu acho interessante a gente comentar isso. Porque você trabalhava assim na produção do evento, produção executiva ali e tal, artística e tal. Sim. Com o tempo, ou seja, com o tempo, com o passar dos dias, com o passar dos anos, você vai notando outras necessidades do negócio. Sim. É a segunda vez, a gente tem 15 minutos nós estamos conversando, já é a segunda vez que você comenta assim comigo. Eu procurei entender melhor, procurei aprender alguma coisa. O tempo inteiro. Isso é muito... Pelo que eu estou entendendo, isso marcou muito a sua história. De tipo assim, você nunca ficou... como é que eu falo? Acomodado numa parada. Você está sempre buscando algo mais a melhorar ou para agregar naquele negócio que você tá. Rolou isso mesmo ou eu tô viajando? Tem que ser. Na verdade, as coisas, para mim, elas... Teve um momento que eu fiquei perguntando, falei assim... Eu fiquei me perguntando, eu falei, gente, será que eu tinha que ter feito tudo diferente? Porque eu busquei, assim, eu fui corajoso, eu trabalhei desde pequeno, eu dei duro mesmo, eu abri mão de muita coisa, de estar do lado da minha família, que é muito importante para mim, de fazer tantas coisas para poder ser uma pessoa, para alcançar um objetivo. Certo. Né? Eu queria ter uma produtora, assim, em São Paulo, de sucesso, moderna, jovem, disruptiva, esse era o sonho, assim. E aí... Quando eu cheguei ali nos 30 e poucos e eu vi que não estava acontecendo, eu falei, meu Deus, será que eu tinha que ter feito diferente? E esse tipo de questionamento, Luiz, me levou até para a depressão na época, né? Eu fiquei 3 anos em depressão e foi um período muito difícil. Mas por quê? Porque você se cobrava isso? Juntou um monte de coisa, né? Na verdade, foi o término de um relacionamento e um erro que eu cometi, né? Eu... criado assistindo novela mexicana e Disney. Acontece. Eu achava que os casamentos eram para sempre, né? E aí eu construí a minha profissão em cima de um relacionamento. Certo. E depois de 11... Me casei muito novo, com 18 anos. Nossa. E aí depois, quando acabou, minha vida acabou também. Nada fazia sentido para mim. Então eu precisei voltar para casa da minha mãe, reservar um tempo para mim, né? E aí ali eu comecei a buscar o autoconhecimento. 3 anos nisso. 3 anos, assim... É pesado, hein? 3 anos duro, mas ainda ficaram alguns resquícios. Quando eu vim para Belo Horizonte, no final de 2017, eu ainda não estava 100% recuperado da depressão, mas fui me apegando às oportunidades que eu tinha para ver se eu recuperava, sabe? Se eu me recompunha, assim. Caramba. É a questão da vida. São os golpes que a vida vai dando na gente, né? A gente vai aprendendo, né? E aí, sim, eu sempre tinha esse objetivo de ser um empresário de sucesso, de impactar as pessoas, de deixar minha marca no mundo. Só que quando eu vi que eu já estava com 30 e poucos anos e isso não tinha acontecido, eu falei, será que vai acontecer um dia, né? E aí, com o autoconhecimento, a meditação, que me ajudou muito também. Tá? Como que você saiu dessa? Como que você... Primeiro com o apoio da minha família, que foi imprescindível. Assim, eu voltei para casa da minha mãe, eu sabia que eu ia ficar muito mal mesmo, e aí fiquei. E aí, o apoio da minha família. Por exemplo, teve uma situação, meu irmão está até me visitando, veio pro meu aniversário, né? E ele é um cara extraordinário, ele é formado em Direito, e a gente tinha uns papos muito bons. E eu, quando eu estava em depressão, eu fiquei em cima da cama mesmo. Assim, eu conto que assim, a minha vida se resumia a bloquear. Né? Eu bloqueava tudo que eu podia. Então, tudo que eu tinha vivido, construído ali de networking, de relacionamento, de tudo, não fazia mais sentido para mim.
Então, eu mudei o número, eu bloqueava as pessoas, eu não atendia o telefone, né? Eu bloqueava a luz, eu vivia num quarto escuro, dia e noite. Isso é muito ruim, né, bicho? Doía pra caramba aqui, perdi cabelo, foi bem intenso. Bloqueava a comida, eu sempre fui magro, é de família, mas eu emagreci muito naquela época também. E eu chorava todos os dias mesmo. Assim. E até tem uma situação que eu acho que eu nunca comentei com ninguém, mas eu fazia registros disso também, sabia? Então tem muitas fotos minhas, assim, de chorando. Porque eu precisava um dia olhar para aquilo e falar... Isso aqui, você passou por tudo isso, não foi em vão. Você precisa aprender alguma coisa com isso. Eu estava falando do meu irmão, certo dia ele chegou para mim e falou assim, Wallace, poxa, você está há tanto tempo assim, aí está oscilando, tem dia que você está se sentindo melhor, tem dia que não está nada bem. E aí vai ter um vestibular agora, e é sábado agora, isso era, sei lá, uma quinta. E por que você não presta? Só por experiência mesmo. Poxa, você foi para lá para fazer faculdade, para Belo Horizonte. Para fazer faculdade, acabou não estudando. Agora que você está aqui nesse tempo, por que você não tenta? Só para ver como você se sai. E foi embora. Ele falou isso e saiu. E aí eu peguei e falei, meu Deus, o que eu vou fazer? Tá, eu não posso... Eu tenho que fazer isso por ele até. Por mim e por ele. Por ele. E aí quando ele saiu, eu fui lá pro computador e pesquisei. Falei, mas eu vou estudar o que a essa altura, né? E aí eu vi um vídeo de uma menina falando sobre publicidade no YouTube e falei, vou prestar publicidade. E aí prestei o vestibular. Entre mais de 800 pessoas, passei em 6º lugar em depressão, sem estudar há muitos anos. Ganhei uma bolsa e comecei a fazer a faculdade. Então foi tipo assim, eu não esperava estudar àquela altura, né? Você me perguntou sobre as coisas que me ajudaram. A família ajudou muito nesse sentido. O autoconhecimento, a meditação me ajudou pra caramba. Tem um negócio que eu não sei se já falei com você, não sei se você conhece, mas Ho'oponopono. Não. Eu já ouvi alguém falar isso. Talvez até tenha sido eu, quando você foi lá, porque é um método de meditação que mudou a minha vida, assim. Como que é isso? Ho'oponopono, ele diz o seguinte, que o divino tenta nos tocar, você pode chamar de como você quiser, Deus, o universo, né? O divino tenta nos tocar constantemente com boas inspirações. Só que às vezes existe um barulho interno, né, que interrompe esse fluxo. Então, é igual um pendrive. Às vezes, para você colocar um arquivo novo naquele pendrive, você precisa eliminar algumas coisas. Uma hora ele enche. Enche. Então, tem, por exemplo, uma meditação. A primeira que eu fiz chama Liberando Memórias, limpeza de memórias. E aí, quando eu fiz, foi tipo surreal. Assim, eu senti o toque físico da luz no meu corpo. E aí começaram a vir umas memórias, umas lembranças que eu nem sabia que estava aqui dentro. E aí comecei a me conectar num outro nível com o universo. Mesmo, assim. Então, hoje a lei da atração, ela funciona para mim. Então, eu penso uma coisa, eu estou precisando de tal coisa, estou precisando de uma pessoa assim, assado, porque fulano vai sair, porque não sei o quê. Ela concretiza na minha frente. É impressionante, Luiz. O universo emite sinais, assim, diários para mim. E é por conta disso, assim, do autoconhecimento, a meditação, essa conexão que eu fiz com o universo, sabe? E você continua fazendo a meditação, por exemplo, até hoje? Sim, sempre. Você vai levar isso pro resto da vida? Pro resto da vida. É uma coisa que transformou a minha vida, né? Então, esses são os principais pilares, assim, que me ajudou a superar essa fase. Mas eu também tive que ser muito forte. Eu tive que me apegar ao que aparecia de bom como a solução, sabe? É porque quando a pessoa tá nesse ponto, igual você falou que você tava, né? Na escuridão mesmo, né? Assim, é daqui pra ali pro cara desistir de vez, né, bicho? Esse pensamento passou pela minha cabeça algumas vezes lá. E eu não podia fazer isso, sabe por quê? Por consideração à minha família. Porque minha mãe não mereceria passar por esse tipo de situação. E assim, eu sabia que um dia isso ia passar, Luiz. Então eu falei, não, isso vai passar. E quando passar, inclusive, eu tenho que ter uma ideia perfeita para recomeçar a minha vida. Aí sabe o que eu fiz, mesmo naquela condição de depressão, em cima da cama, num quarto escuro, sem comer direito? Eu decidi registrar todas as ideias que eu tinha, comecei a registrar no Evernote, um bloco de notas que eu baixei no meu celular. Aí ali eu criei modelos de negócio, planos de negócios. Na época o Snapchat estava bombando, aí tinha aquela Bel Pass que estava fazendo o maior sucesso com a Fase Nova, uma empresa muito legal lá em São Paulo. Tiveram umas polêmicas em torno dela, mas não perde o mérito disso, sabe? E eu ficava olhando para aquela empresa e falava, gente, quando isso passar, eu quero ter uma empresa tão legal quanto a dela.
porque fomentava o empreendedorismo, valorizava os talentos em geral, sabe? E era, como eu disse, jovem, moderna, disruptiva. Então eu falei, eu quero uma empresa assim quando isso passar. E aí, enfim, então tudo que eu observei ali de demanda, de coisas que estavam latentes na nuvem, tudo eu fui registrando. E aí depois essas ideias serviram para eu conseguir o meu primeiro sócio, o cara que colocou o dinheiro que eu não tinha para a abertura da Máxima. Pedro Augusto, um jovem de 24 anos. Olha que legal. Caramba! A vida, ela tem essas surpresas, né, velho? Tem. Na verdade, a gente não entende por quê, né? Muitas vezes a gente não entende o porquê, que você passa por tanta coisa, mas, assim, hoje eu vejo que está tudo muito conectado, muito. E aí o que a gente não pode é desanimar. Eu acho que a gente tem que continuar buscando autoconhecimento, buscar por conhecimento em geral, né? Agora a gente está... Eu tenho um curso, Luiz, que chama Atitude Máxima. Inclusive agora vou me lançar no digital, nesse universo digital. Então nas próximas semanas eu vou começar a impactar todo mundo. E vamos lançar então a primeira Masterclass, Atitude Máxima. Vai ser bem legal. E nesse workshop, uma atitude máxima é importante para você se destacar naquilo que você está fazendo. Sem uma atitude máxima, você não se destaca, você é só mais um. E aí você não tem como concorrer, porque é um mundo competitivo. Exato. Principalmente esse universo de artistas, de talentos em geral. Então, essa atitude máxima, são noções que, inclusive, a gente busca trazer para a nossa base de agenciados lá na Máxima, né? Assim, é claro que a gente não... Vamos dar um spoilerzinho, né? Não precisa contar tudo, não. Mas, por exemplo, essa atitude máxima, essa atitude em você se destacar, assim... Tem a ver também com postura, com esse pensamento positivo, claro. com a energia de você acreditar em você mesmo, né? Sim. Tem a ver? Tem, e eu tô rindo porque... Não dá spoiler, não. Essa parte é do 2.0, dos que vem em seguida mesmo. Mas no 1.0, por exemplo, a gente fala sobre autoestima, autoconhecimento, autoconfiança, generosidade, empatia, senso de comunidade e outras coisas. Isso tudo é muito importante para você se destacar, né? Mas tem também outros segredinhos que eu ensino no meu curso aí. Passa por essa questão de como saber se portar, se vender, né? Ter um bom, bom marketing pessoal, por exemplo. É muito, muito importante. Então vamos lá. A galera tá aqui no chat. Tem Caio Paulino, Gabi Lopes, Larissa Reis. A Larissa mandou aqui, muito incrível saber mais histórias do Wallace, uma pessoa incrível. Eu queria, assim, porque tem muita gente que tá vindo aqui que já conhece o Wallace da agência, mas não sabe esses bastidores. E por outro lado, tem uma galera aqui do Bora que tá te conhecendo agora e eu queria que a gente chegasse na agência, assim. Tá. Como que funciona? O que é a Máxima? É a Máxima Talents and Models. Meu inglês tá mais ou menos. Tá muito bom. Tá mais ou menos aqui. Como é que é uma agência? Você é gestor de pessoas, é gestor de carreira? A galera que tá lá é modelo, que tipo de modelo fotográfica, passarela? É só com as meninas muito magrinhas? Passa um panorama geral do que é a Máxima hoje, para eu ir fazendo essas perguntas pra gente tirar a dúvida da turma que tá assistindo a gente que ainda não conhece. Tá bom. Bom, eu fundei a Máxima em 2018, né? 17 de maio de 2018, em meio andar no prédio do McDonald's da Savassi. A gente já chegou ali grandes, mas rapidamente a gente foi crescendo. Passei por muita coisa, mas a gente foi respeitado nesse mercado, porque quem está aí fazendo um trabalho sério está aí há 20, 30 anos. E tem todo o nosso respeito, inclusive. Porque a gente sabe o tanto que é árduo trabalhar com sonhos, com egos e tudo mais, né? Tem que ter muita responsabilidade, muito cuidado. Mas, enfim, então, em pouco tempo, 4 anos, a gente se tornou a maior agência de modelos e talentos de Minas, né? E aí a gente agora está se organizando para um novo posicionamento, porque a Máxima agora passa a ser, no próximo ano, né, o maior grupo de agências do país. Aí eu criei 14 diferentes tipos de agências. Tem a agência dos influenciadores digitais, a Influência Máxima. Tem a agência de modelos convencional, essa que a gente tem no imaginário, que são só as meninas magrinhas, etc., que é a Máxima MGT. Tem a agência das crianças, a Máxima Kids, e tem a agência dos profissionais da área de eventos, a Máxima House, que a gente acabou de ativar. Certo. Então, são 14 diferentes tipos de agências.
e a gente faz o agenciamento, ou já faz o agenciamento ou está em busca para compor um time e tal, de 100 diferentes tipos de talentos. Então, desde uma manicure, um administrador de empresa, um arquiteto, a gente faz o agenciamento. Não só para atuar na área da publicidade, como modelo e tal, porque às vezes o cliente precisa, mas também para fazer o agenciamento da carreira dele. E tem demanda nesse sentido, você acredita? Pode crer, eu tenho certeza disso. Chega gente lá, cliente meu, sem brincadeira, isso acontece constantemente. Chega cliente meu lá, um parceiro novo e tudo, aí a pessoa senta, é atendida por algum profissional meu, que os profissionais estão ali são incríveis, eles são os máximos mesmo, né? Selecionados a dedo, todos por mim. E aí a pessoa fala assim, Wallace, nossa, aquela menina que me atendeu ali, ela é incrível. Você não tem ninguém como ela no seu time para me apresentar, para trabalhar lá na minha empresa? Estou precisando de 20 para montar um time comercial e tudo. Eu falo, temos talentos do comercial, líderes, etc. Agora eu vou fazer um investimento mais forte nessa área, que é a Máxima Hunt. Uma agência que vai fomentar o empreendedorismo e ter o foco em fazer a gestão dos líderes, os talentos comerciais e os empreendedores em geral. Mas, enfim, então a gente faz o agenciamento sem diferentes tipos de talentos ali. Então, mas aí, por exemplo, você tem tipo um portfólio, então vou dar um exemplo, tá? Tá. Eu vou usar a gente como exemplo. Tem ali um podcast em BH. Que eu posso, por exemplo, no meu caso, eu preciso de melhorar minha postura, talvez. Eu tenho que fazer a avaliação disso. Aí você tem lá no portfólio, se amanhã tiver alguma agência, tem esse doidinho aqui nesse perfil. Sim. Ou então tem um atleta de basquete, que é um atleta, mas é um influenciador, é um talento, né? Assim. Sim. Então você tem um portfólio das habilidades das pessoas e dos perfis das pessoas. Isso. A Máxima, na verdade, ela é uma plataforma de impulsionamento dos talentos. Então a gente tem a seguinte premissa ali. Tudo que a gente oferecer para os nossos agenciados deve ser bom, transformador e acessível. Muitas pessoas chegam lá para mim e falam assim, eu já passei por agência, eu sou modelo. Pela forma como a pessoa chega na agência, você já consegue entender que ela não sabe nem o que ela está falando. Sabe, assim, como ela se apresentou, como ela está vestida. Você fala assim, modelo... qual perfil? Modelo fashion. Deixa eu ver como é que está a sua passarela. Primeira passada que ela dá, a gente já sabe que ela não sabe nem o que é desfilar. Então, quem trabalha nesse universo tem uma visão bem específica e ampla nesse sentido, quando está fazendo um trabalho sério, né? Certo. E aí... mas muitas vezes é porque a pessoa não levou a sério, passou por outras agências, fez curso, tirou da RT, etc., mas não levou a sério. Outras vezes porque ela passou por alguma agência que não ensinou o que deveria para ela. Certo. Então, a gente tem essa preocupação, a gente tem essa premissa. Deve ser bom, transformador e acessível, né? Para qualquer agenciado, independente do talento dele. E uma coisa que a gente até te falei agora no início, agora há pouco, é que tem os cursos ali dentro também, né? Tem as preparações. Sim. Então, a modelo fotográfica, tem curso de postura, talvez numa foto, aí de passarela, de desfile, sim, ou enfim, como você mesmo fez outros cursos, atuação para o ator. Sim. Então, as pessoas encontram isso ali dentro também? Sim, sim. A aceleradora Máxima, ela tem um acompanhamento da carreira dos nossos agenciados que é totalmente gratuito. E esse acompanhamento por si só, ele já maximiza os perfis que a gente tem ali, que é como a gente chama, né? A gente maximiza os perfis. Mas dentro da aceleradora também tem cursos na área do teatro, da dança, para falar em público, entre outras coisas, sabe? Marketing de influência, marketing digital e tantas outras coisas. Caramba. Eu nem sei de todos. Inclusive, agora está entrando um time novo que está preparando uma grade com mais 50 cursos para a aceleradora. Por exemplo, uma das coisas que eu quero que eles tragam é retórica. Uma das coisas mais incríveis que eu já estudei. Você já estudou? Não. Não, é maravilhoso. Quando essa professora lá de São Paulo, ela aceitou vir trazer o curso dela para os agenciados. Então, quando ela vier, eu vou te convidar para você participar. Uma das coisas mais incríveis. A arte do convencimento. Isso é importante. Não, é maravilhoso. E a doutora Maria Flávia Figueiredo foi minha professora. Isso é importante. Na publicidade, né? Cara, a pessoa que entra numa agência como a Máxima, ela sai ali transformada, literalmente. Gente, tem milhões de oportunidades ali, Luiz, para a pessoa se orgulhar daquela experiência. Porque, assim, as conexões de valor, sabe? Eu conheci, sabe esse rapaz que eu falei que colocou o dinheiro que eu não tinha para a gente abrir a Máxima? Eu conheci ele quando eu passei por uma outra agência de modelos, uma passagem rápida de 1 mês e meio, passei por lá e conheci ele numa avaliação de perfil que eu fiz com ele.
Você tá entendendo? Num bate-papo, numa entrevista que eu tava fazendo com esse cara, eu conheci ele como um empresário talentoso, tinha algumas empresas de sucesso. E eu falei, jovem pra caramba, 24 anos, Pedro, o nome dele. E aí, falei, cara, sabe aquelas ideias que eu anotei? Eu mostrei pra ele e falei, dá uma olhada pra ver o que você acha. E aí ele olhou pra aquelas ideias e falou, cara, sensacional. Te falar, tem ideia aí que vale 1 milhão, tá? Falei, jura? Você podia ser meu sócio numa delas, hein? E aí ele se tornou meu sócio. 3 meses depois ele se tornou meu sócio, colocou o dinheiro que eu não tinha, porque eu estava superando a depressão. A depressão tinha consumido todas as minhas reservas, né? E aí a gente começou já grandes e a gente fundou a Máxima com 70 mil reais do Pedro. E 2 meses depois a gente devolveu esse dinheiro para ele. Acabei de fazer um valuation da Máxima, será que eu posso falar? Pode, ué. Pode sim, meu filho. E aí, acabei de fazer um valuation em dezembro, né? E olha que depois disso a gente fez novos investimentos e estou trazendo novos investimentos agora. Mas a Máxima sozinha está avaliada em 7.800.000 em 4 anos, atravessando uma pandemia. Isso aqui no mercado mineiro é gigante. No Brasil já é muito grande e no nosso aqui é uma coisa absurda. Eu queria fazer um dia um do Bora, velho. Fazer o quê? Um valuation do Bora. Nós não temos noção, não. Eu posso trazer uns parceiros meus, pessoal da... pode falar? Você pode tudo, meu filho. O pessoal da F5, consultoria administrativa, eles me ajudaram, eles são extraordinários. Depois posso te apresentar o Jainir, e aí ele que fez o meu valuation agora. Eu comentei, falando dessa questão do mercado mineiro de São Paulo, como você já teve nos 2 mercados. Como que você vê esse mercado de agência, de talentos e de modelos e de influenciadores em Minas, cara? Assim, eu te confesso que eu vejo aqui uma dificuldade que a gente tem hoje de encontrar parceiros. Todas as pessoas que a gente encontra ou tá querendo alguma coisa ou tá achando que eu quero alguma coisa. É difícil a gente encontrar uma pessoa, gente, vamos fazer nós dois uma parada junto, assim, sabe? Eu não sei se eu tô sabendo te perguntar isso. Eu entendi. O mineiro, ele acha assim, como diz a brincadeira que eles falam que o paulista fala... O carioca fala, o que eu vou ganhar com isso? O mineiro, o que você tá ganhando com isso? E o paulista, o que a gente vai ganhar com isso? Existe isso, não? Como é que você avalia esse mercado mineiro e o paulista, assim? Olha, eu confesso que, assim, Belo Horizonte, eu acho que ela é subaproveitada nesse sentido. Concordo. Porque a comunicação em geral aqui, né, o mineiro ele é maravilhoso, e eu sou mineiro também, né? Mas ele tem esse conservadorismo, esse tradicionalismo que atrapalha muito o andamento dessas coisas, das parcerias, de trazer clientes maiores, não sei, atrapalha mesmo, a gente percebe isso, né? Mas eu acho que nos últimos anos isso vem melhorando, assim. Acho que a juventude, a comunicação através das redes sociais tem unificado muito, né, essas intenções em geral. Então acho que agora está bem mais tranquilo. Belo Horizonte não necessariamente é um mar de oportunidades ou de possibilidades, infelizmente. Né? Eu acho que a gente tem um trabalho duro até sei lá, se aproximar do que tem em São Paulo, por exemplo. Rio de Janeiro também deu uma estagnada nos últimos anos, né? Mas, ainda assim, eu consigo ter boas oportunidades. Por exemplo, para os modelos, a gente tem desenvolvido campanhas para Vivo, 99 Pop, que mais? Bradesco, Banco do Brasil, Sicoob, entre outros, né? Participamos dos 2 castings de Verdades Secretas, né? De oportunidades no The Voice, né? O segundo talento nosso participando do The Voice Brasil. Por aí vai. Teve gente no Big Brother, né? Big Brother passou por lá, fez alguns trabalhos, mas não assinou o contrato certo, eu não posso falar muito, né? Mas sim. Passou aqui também. Passou aqui também, fica a dica. Pois é, mas é uma pessoa que passou por lá, fez alguns trabalhos, e sim, a gente tem feito essas conexões. As conexões de valor são muito importantes, né, Luiz? Você precisa... não se consegue tudo sozinho. Exato. Você precisa de bons parceiros e eu acho que agora tem uma galera, independente da idade, uma galera nova, fazendo um trabalho novo e mais propensa a isso, não é não? Cara, você vem observando isso? Sabe uma coisa que é porque eu sou um cara, apesar de eu ser um tiozão já, eu tô velho, mas eu acho que eu não sou velho. Esse que é o meu problema, eu ainda não entendi que eu tô velho. Porque eu ainda vivo muito no negócio da rede social. E eu vivo muito o que tá rolando em São Paulo.
Vou dar um exemplo mesmo, podcast. Em Belo Horizonte, ninguém sabe que existe podcast em Belo Horizonte. Você tá ligado? Não sabe, não chega nas pessoas aqui. Porque a gente consome muito o que é de fora porque achar que é melhor. Só que tá começando a ter a galerinha do humor, o stand-up começou a bombar aqui. Então, assim, tá começando a rolar isso. Assim, eu acho que a gente consome muito o que uma ex-BBB lá de São Paulo posta, mas não rola o que o Wallace, que é um cara, um empresário aqui de BH, posta. Sabe como? Assim, eu tenho tido essa percepção, mas que tá começando a mudar. Eu acho que a pandemia ela retardou um pouco, né? Pode ser. Esse andamento. Mas, assim, realmente, eu acho que agora... Bom, a gente precisaria... O brasileiro, em geral, tem um pouco disso, né? A gente costuma valorizar mais o que vem de fora do que o que é de verdade. dentro. Então, isso aí eu acho que demora... É um processo longo mesmo para superar, para corrigir e a gente olhar mais para o que está no nosso entorno e que a gente, inclusive, tem mais facilidade de trazer para perto. Verdade. Né? Mas estamos no caminho, né? Acho que estamos no caminho. Já aconteceu da pessoa chegar assim, por exemplo, na agência, eu quero ser modelo. Então, eu chego lá e falo assim, ô amigo, você não vai ser um modelo de passarela no seu perfil e tal, beleza. Ou então chegou uma menina lá super magrinha e tudo, aí eu quero estar no São Paulo Fashion Week ano que vem. Porque existe no mercado, as pessoas são iludidas. Nossa, como diz o outro, né? Você é muito conhecido, você não vira político. Não é porque eu sou conhecido que eu vou ser um bom político. Não é porque a menina é muito magrinha que eu vou ser uma boa modelo. Sim. Existe no mercado, ou existe pessoas que chegam lá meio que iludidas, tipo assim, de querer ser uma super top model, e às vezes não necessariamente ela precisa ser uma super top model para ser uma boa modelo. Sim. Tem muita gente que acha que entende sobre esse universo e, na verdade, não entende. Tem opinião baseada em novela, alguns anúncios na mídia, porque a mídia impulsiona muito quando tem algum problema. Certo. Tipo assim, porque todo mercado tem picareta, tem gente fazendo coisa errada, enganando as pessoas e tudo, inclusive esse, óbvio. Mas aí, como a gente está falando de pessoas que estão... Né, a gente está falando de sonhos, de egos e tantas outras coisas. Então, esse universo ele é bastante apedrejado por isso. Assim, tem até uma coisa que eu comento, que é sobre, assim, a maioria... Bom, todas as agências que eu conheci, com exceção dessa que eu passei por 1 mês e meio, todas as agências que eu conheci até então fazem um trabalho sério, fazem um trabalho de boa fé. Tem boa fé. Só que, por que existe isso tanto, assim, né, no imaginário das pessoas, de que é tudo golpe, não sei o quê? Porque, como eu disse, tem algumas que fazem o trabalho errado, isso prejudica a imagem de quem está fazendo um trabalho sério, mas também porque tem muitas pessoas que não têm responsabilidade, né? Não têm coragem de assumir as suas próprias responsabilidades, daí culpa a agência. Então, olha só, o que acontece? A pessoa vai na agência, aí chega lá, nem prestou atenção direito no que falaram para ela, tipo assim, você vai precisar investir, algumas precisam investir, outras não, cada uma tem o seu capital de giro, tem a sua forma de trabalhar e como ela vai... se vai precisar de investimento ou não, por exemplo. Mas aí passou pela avaliação, aí a pessoa... A agência falou, preciso que você faça um investimento, contrate fotos ou um curso para você aprender o que eu preciso para eu ter condições de te vender em seguida. A pessoa não faz o que tem que ser feito, né? Mas quando ela recebe as fotos, ela vai lá no Instagram, posta, fala, sou modelo da agência tal. Daí engaja pra caramba, daí todo mundo vai lá e comenta, nossa, isso tá incrível, porque geralmente uma equipe de profissionais que faz, né? E aí as fotos ficam realmente legais, na maioria das agências. Aí todo mundo comenta. Aí depois de algum tempo as pessoas começam a perguntar, e aí, como é que estava a profissão modelo? Você fez muito trabalho, conseguiu alguma coisa? Ela fala assim, não, era golpe e tal, porque a agência nunca me ligou, por exemplo. E você, o que você fez a respeito? Você procurou a agência? Você seguiu as orientações? Você buscou, como a gente fala lá, se maximizar, por exemplo? Né? Dentro da Maxima eu não tenho esse tipo de problema. Mas é uma coisa que eu observei ao longo desses 4 anos, porque... não tem tanta enganação, tanto golpe, como dizem por aí também não.
Entendeu? A maioria tem boa fé. Como que é lá, então? Então, eu tô lá amanhã, cheguei lá, Quando as pessoas chegam com a cabeça nas nuvens, o que a gente faz é pegar os pés dela, colocar no chão e falar, veja um potencial, depende mais de você do que de mim, se quiser ir junto, vambora. E o convite não é para você ser só um modelo ou só um talento da agência, que por si só já é muito legal. O convite é para você se tornar o máximo. E o que é ser o máximo? É ter um direcionamento, buscar se desenvolver, ampliar a sua rede de contatos e abraçar as oportunidades e as experiências que pintarem para você. Né? Mas para ser o máximo, você também precisa ter uma atitude máxima para você se destacar naquilo que você está fazendo. São aquelas noções que eu falei antes. Isso é o Alice, porque é bem diferente. É bem diferente, porque não vai ter, a não ser, obviamente, que tem os fenômenos da natureza que aparecem. Isso, é raro. Mas é raro. Já que a gente não é nenhum fenômeno da natureza, vão lá todo dia. Quem tem alguma oportunidade, tem algum curso, tem alguma coisa que eu posso fazer? Tive uma ideia. Eu posso ir atrás também, assim, Alisson, conversei com fulano, vamos lá fazer uma negociação junto. Sim. Eu acho que o talento, ele também tem que fazer acontecer, né, cara? Claro, porque algumas pessoas acham que é só ser bonito, por exemplo. E aí dizem pra ela que ela é bonita, e às vezes ela, né, é realmente uma pessoa bonita. E aí só por isso ela já pode ser fotografada, qualquer coisa do tipo. Quando elas passam, por exemplo, pelo meu workshop, que hoje eu ainda consigo dar workshop para todas as pessoas que entram para a agência. Faço questão de que seja assim enquanto eu conseguir. Né? Talvez no próximo ano eu não consiga, estou preparando o pessoal para me substituir e tal. Mas, enfim, quando eles passam pelo workshop de atitude máxima, o primeiro, daí eles entendem que tem técnica, que precisa praticar, que é uma profissão como qualquer outra, certo. Que não cai do céu, a menos que você tenha nascido num berço de ouro, que aí seu pai liga direto pro Boninho e fala, olha, coloca minha filha no Big Brother. Aí pode rolar. Mas caso contrário, tem tempo para as coisas acontecerem. Você precisa se profissionalizar, precisa entender de fato. Tem um momento que um modelo, por exemplo, ele vira uma chave na cabeça e fala, agora eu entendi o que é ser modelo. Aí até o sol que ele toma enquanto ele está andando de carro, ele tem um outro tipo de atenção. Só para você ter uma ideia. Ele tem que entender que ele é um negócio, né? Ele é o produto. O corpo dele é o produto dele, né? Então, e ele também precisa saber se vender, se portar. Né? Muitos precisam driblar a timidez, por exemplo, né? Que a timidez, ela bloqueia a gente de uma série de coisas. Já teve algum... Eu vi... Eu vou chegando nas curiosidades, mas pro final. Mas eu vi que vocês já tiveram modelo no São Paulo Fashion Week. Como que é isso, assim? Como que esse contato lá... Que isso é muito grande, mano. Isso é um trem gigante. Tem. Não é referência que eu quero dizer, é um indicador? É um indicador primeiro de respeito da agência com o organizador, do mercado, de respeito no mercado. Isso é importante, né? Claro. Assim, a gente, com 3 meses de vida, a gente colocou a nossa primeira modelo no Minas Trend, né? Sim. Por sinal, uma mulher preta trans. A questão da diversidade, da representatividade é muito importante para a gente também desde sempre. E passa a ser cada vez mais. Então, a gente ainda está aprendendo muito sobre isso também. Mas, enfim, primeira participação, então, o Minas Trend foi uma modelo, depois foram 14 e depois 43. Aí depois veio a pandemia, então os eventos foram cancelados. E agora acabamos de colocar 4 modelos no São Paulo Fashion Week, a primeira modelo no New York Fashion Week. Então, quer dizer, já tem muita coisa legal acontecendo. Só para falar de modelos, aí são indicadores de crescimento em relação a modelos, mas a gente também cresceu em oportunidades para os agenciados. De 2018 para 2019, o salto foi de 500%, e de 2019 para 2020, 760%. Né? Quando a gente fala de oportunidade, a gente fala também do network, né? Para esses números, não necessariamente. Não, sim, mas eu falo assim, eu estando lá na Máxima... Mas é uma oportunidade. Eu vou estar o tempo inteiro ali em contato com outras pessoas que podem me gerar um outro negócio, uma outra oportunidade e tal, assim. Eu queria que você falasse disso, porque o podcast, a gente acaba sempre tendo esses insights do network. Sim. Você também é uma pessoa muito boa de network, eu já sei. Qual que é a importância disso para você, Wallace, e para você também, empresário da Máxima, e enfim, de você estar sempre ali no mercado mexendo e tudo? Networking é fundamental, né? Porque, tipo assim, às vezes a gente estabelece um contato, assim, num evento como esse que teve do meu aniversário agora, e aí
de repente você encontra essa pessoa num outro momento, num outro lugar, e aí você fica sabendo que ela vai abrir um negócio, que ela está com uma oportunidade nova, você tem condições de acionar aquilo para pelo menos saber mais a respeito, para ampliar ainda mais as conexões, para gerar oportunidades novas, negócios novos, para contribuir para o que a pessoa está fazendo e também, em contrapartida, receber ali, né, essa oportunidade, enfim. Eu acho as conexões, a gente chama de conexões de valor, conexões de talentos ali, elas são imprescindíveis para a gente alcançar o que a gente está buscando, né? A minha vida inteira busquei manter as portas abertas, ter bom relacionamento com as pessoas, igual o Jajá, é uma pessoa que é histórica na noite, né? Você falou sobre ele aqui agora há pouco, histórica, porque Lapogê marcou época aqui em Belo Horizonte, depois veio Excess, depois Josefine, Rox, um dos maiores produtores de eventos que Minas já viu. E agora ele está parado, mas a ideia é que daqui a pouco ele esteja de volta. Mas, enfim, é uma pessoa que eu tenho o prazer de dizer que é meu amigo, né? Que eu ligo para ele, que me dá os parabéns, que vem me visitar em situações como essa. Então, poxa... Como a gente se conheceu? Num camarote, numa balada. A Máxima, ela cria várias ações para proporcionar essas conexões. Como teve o meu aniversário, agora vai ter o aniversário da Máxima também, vamos fazer um festão. E esse é um destino, hein? Pelo amor de Deus, eu quero você lá. E assim, a gente sempre pensa muito nisso. Quem são as pessoas que têm que estar ali para gerar essas conexões de valor? Então tem um trabalho muito pesado em cima disso, viu? Mas se você olhar no meu pessoal, é um pessoal que realmente você quer estar perto, você quer conectar, você quer... Isso é legal, né? Isso é muito bom. Pessoas como você. Eu coitado de mim. E o Stronger Group? Stronger Group, do que é? Passa um pouco do panorama disso pra gente. A Stronger Group eu fundei há 14 anos, né? Era um grupo... Bom, hoje as atividades nas outras empresas da Stronger Group ou estão pausadas ou reduzidas, porque o meu foco principal para esse e o próximo ano é a Máxima. Mas são 6 empresas mais a Máxima. Então, tem 2 agências de comunicação, 2 produtoras de eventos, uma produtora audiovisual e uma gravadora. E daí tem a Máxima. A Stronger Group eu fundei pensando em fazer um grupo, uma produtora de eventos. Certo. Eu fui no Rio de Janeiro, rapidinho essa história, eu acho que é legal. Fui no Rio de Janeiro a convite de uma amiga minha, Carol Bandeira. E aí, fiquei lá na casa dela e vi na casa dela, Luiz, os amigos dela se reunindo enquanto tomavam uma cerveja, batiam um papo, falava sobre outros assuntos, estava trabalhando e fazendo o evento. E aí, quando eu cheguei nesse evento, um evento maravilhoso na Estação Leopoldina, uma estação de metrô que estava desativada na época, e aí com top DJs, 15 mil pessoas nesse evento, lindas, chiquérrimas, eu falei, e uma mega produção, eu falei, caramba, aquele grupo de meninos, amigos, fizeram esse evento que eu não vejo em Belo Horizonte. Eu falei, quando eu voltar para Belo Horizonte, eu não vou mais trabalhar sozinho na produção de eventos, com freela aqui, freela ali. Não, eu vou montar um grupo de amigos, que vai ser o grupo mais forte dos eventos de BH, no segmento LGBT na época. E aí, eu fundei a Stronger Group. Né? E aí, quando, de repente, ela foi ramificando, aí surgiu a gravadora, surgiu o direcionamento artístico das cantoras que eu trabalhei, etc. Então, quando ela foi ramificando, eu falei, caramba, isso não é um grupo de amigos, é um grupo de empresas. Mas aonde estão essas outras empresas? Quais áreas? Quando eu fui estudar publicidade, falei, na área da comunicação, produção de eventos, não preciso fazer só evento na cena LGBT. E aí eu reestruturei a Stronger Group, agora em 2018. E à frente desse momento de reestruturação veio a Máxima, né? Que tomou toda essa força aí. Que doido. Então, eu tenho planos de reinvestir na Stronger Group. A gente tem um portfólio incrível, incrível mesmo. A Stronger 7, especialista em branding, marketing digital, tem um portfólio absurdo. A Stronger Action, enfim, produtora audiovisual. E os eventos eu não podia atuar muito por conta da pandemia, né? Mas agora, no próximo ano, o foco é a Máxima mesmo. Eu preciso levar isso para o mundo. O modelo de negócio de uma agência de modelos convencional, ao meu ver, já não deveria existir. Já está muito desgastado. As pessoas ainda apontam para as pessoas e falam assim, você tem que mudar isso dessa forma, perder tal medida, você tem que ser assim, assim, assado. Como? Nesse atual mundo, você fazer esse tipo de coisa? Eu não concordo. Eu respeito quem trabalha assim, quem se permite, mas não é a forma que a gente trabalha. A gente trabalha de uma forma bem mais humanizada. Ali. Mas as grandes marcas, por exemplo, nesses desfiles ainda é assim, ou não?
Tem muito disso nesse universo, né? Tem muito disso nesse universo até hoje. E, portanto, aqueles problemas de anorexia, de né, transtornos mentais em geral, né? Transtornos alimentares etc. Ó, vamos lá. É o seguinte, eu vou aqui no chat, tem uma pergunta boa aqui. E aí, se você tiver que mandar pergunta ou mensagem, mande agora, que depois a gente só faz um final aqui, beleza? Tem uma pergunta que eu acho que vai até legal, porque você falou da Verdades Secretas. Chegou aqui, ó. Roberta mandou. A Globo trouxe na série Verdades Secretas uma realidade do mundo da moda até então não muito falada. Rola muito essa história de book rosa mesmo? Como a indústria da moda lidou com essa exposição? Aí eu quero... Essa pergunta é boa. Polêmica, né? É, polêmica. Existe isso mesmo, sim? Ou é uma lenda? Olha... E como é que foi essa exposição do que rolou na novela pro mundo dos models? Pois é, eu confesso que eu assisti... Verdades Secretas, né? Pois é, eu assisti uma parte, assim, dessa última temporada que teve. Tá muito legal, por sinal. Mas aquilo ali é ficção, né, gente? Sim. Então, assim, eu não... Em 4 anos atuando diretamente nesse universo de modelos, de moda, eu nunca vi isso de perto. Nem assim, tipo, tal agência faz, tal... Nunca vi. Um bookzinho, então, umas páginazinhas? Não, nada? Não. Uma espiralzinho, um portfólio, um dossiê, nada, né? Não, nunca vi. Pois é, eu também nunca vi isso, não. Não existe. Teve lá nos anos 90, pelo que eu sei, por alto, né? Os meus profissionais lá, eles sabem melhor, assim, mas teve uma história de uma agência famosa lá em São Paulo, se não me engano, que tinha alguma coisa nesse sentido, mas isso faz muitos anos. Em Belo Horizonte não existe isso, assim, eu nunca vi de perto, nem apontar e falar, olha, tal agência faz, eu nunca... Isso é tão louco que eu imagino que exista lá alguma coisa lá da prostituição que tem lá, mas não uma agência de modelo séria, ter um portfóliozinho aqui escondido. Isso é meio ficção, né? Não, assim. Isso é totalmente ficção. Tem pessoas que chegam na Máxima com medo da gente pegar ela e mandar pra Turquia, por conta da outra novela lá, sabe? Qual que era a novela? Salve Jorge? Sei lá. Acho que é Salve Jorge. Aí, tipo assim, eles brincam muito com isso, porque fica no imaginário das pessoas mesmo, sabe? Que a agência pode ser esse tipo de coisa. O que eu recomendo é colocar os... Bom, vai fazer parte de uma agência, é uma dica para quem quiser, né, fazer parte de uma agência. Eu acho que tem, volto a dizer, lá na Máxima ou em qualquer outra agência séria, tem uma série de motivos para ser boa essa experiência. Mas você vai buscar uma agência, então primeiro pesquisa bem sobre as agências, né? Pesquisa se aquela agência tem um trabalho na linha do que você busca, né? Tá buscando o quê? Se desenvolver? Tá buscando trabalho? Tá buscando se tornar uma top model? Então, aquela agência trabalha nesse universo? Se ela trabalha, vai até a agência, conversa ali olho no olho, presta atenção no que estão dizendo, né? E aí, você decidindo fazer parte da agência, coloca os pés no chão, respeita o tempo das coisas, vai buscar se profissionalizar, sabe? Precisa um modelo, por exemplo, fashion, dessas meninas que você falou aí numa passarela como São Paulo Fashion Week, Minas Trend, etc. Elas precisam, às vezes tem um menino tem 14, 15, 16 anos, precisa ter um jogo de cintura, Luiz, você não imagina. Eles precisam ter uma atitude máxima, porque o cliente é chato, ele chega a ser cruel, às vezes. Ele trata você de uma forma objetificada, ali como um produto mesmo, e aí você tem que ter um preparo para isso, porque senão você... Né? E aí não tem a ver com sexo, não tem nada a ver com essa história que a gente estava falando. Estou falando sobre, olha, tal coisa não tá, preciso que tonifica, preciso que o cabelo esteja assado, sua pele está ruim, umas falas meio... Eles são muito diretos, né? São muito diretos. Você tem que estar gordinha, você tem que emagrecer, filho, você tá gordo, eu preciso você perder muita medida. Por mais que a pessoa já esteja no shape, né? Eles usam os termos equivocados, ao meu ver. E aí a gente precisa lidar com isso, porque o mercado... A gente precisa fazer algo a respeito, a Máxima tem um papel importante nesse sentido, mas a pessoa que quer seguir carreira nessa profissão, ela precisa também entender que vai lidar com esse tipo de coisa. Então, precisa estar preparada para isso. E ela precisa ter essa atitude máxima também de entender que ela vai ser cobrada e que se ela está disposta também a dar um gás a mais, às vezes, também, né? Exato, tipo assim, então exato. beleza, então vou melhorar, vou fazer, porque isso faz parte do jogo, do negócio, do game, do business, né? Um modelo fashion tem as medidas padrão ali, né? E aí realmente isso ainda é cobrado da forma... Mas assim,
Por exemplo, tem uma menina, uma modelo nossa, não tá mais com a gente, a Flávia, passou lá pela Máxima, foi desenvolvida. A gente apresentou ela, porque a medida do quadril de uma menina é até 90, né? E aí a Flávia, ela chegou com 98 de quadril, e ela queria muito ser uma modelo fashion. Então ela trabalhou no que a gente recomendou e tudo, e a gente apresentou ela com 93 de quadril. E aí ela foi uma das modelos que mais desfilou no Minas Trend naquela temporada, assim. Então ela pegou várias passarelas, várias marcas. E agora ela está construindo uma carreira internacional, aí pelo que eu estou vendo, São Paulo, etc, sabe? Então, sim, tem que seguir, mas o mercado também está bem mais inclusivo, é verdade. Que legal, interessante. Está bem mais inclusivo. Tem alguma coisa, eu queria saber da curiosidade, uma coisa que eu acho que muita gente não sabe é da Pablo Vittar. Você chegou a ter um contato antes da... fala Pablo, da Pablo, eu não sei como é que é. Antes dela ser famosa, de ser a Pablo Vittar, né? Como é que foi? Isso é curioso. Essa história, na verdade, eu não costumo comentar assim, né? Na verdade, eu também não sou muito da câmera, né? Uhum. Mas eu tive uma história interessante com a Pablo. Até, às vezes eu citei isso. Outro dia eu mandei uma mensagem pra ela no direct. Falei, Pablo, nossa, queria tanto que você lembrasse de... Outro dia não, já faz um tempo. Ela tava na parada de Nova York. Queria tanto que você lembrasse de mim. Na época a gente quase lançou uma música juntos e tal. E aí ela pegou e falou só assim, antigas, kkk. Eu posso te mostrar. E aí... eu falei assim, nossa, quando eu encontrar ela, eu quero conversar com ela, ver até onde ela lembra, porque ela não tem obrigação de lembrar de nada. Sim. E também eu sou zero responsável pelo sucesso da Pablo. O mérito é todo dela, dos profissionais que trabalharam com ela, mas de fato a gente quase lançou uma música juntos. Em 2014, apareceu um vídeo da Pablo cantando Whitney no meu Facebook. E aí ela estava cantando num lugar muito simples, a gravação estava bem fraquinha, assim, e tal, né? Bem caseira. Uhum. Mas cantando muito bem, por sinal. E naquela época eu estava buscando um projeto mais comercial para trabalhar, porque até então eu estava focado em trabalhar com grandes vozes. Eu trabalhei com a Georgia Brown, Leila Moreno, Patrícia Camin, Shirley Carvalho, uma galera muito boa. Algumas das maiores vozes desse país. E aí, enfim, eu estava buscando um projeto mais comercial, procurei o Fabinho, meu amigo lá do Rio de Janeiro, para ver se eu poderia trabalhar com a Lorena Simpson, que eu tinha recebido convite antes e tal. Você não conhece, eu imagino que você não conhece, mas uma galera aqui deve conhecer. Aí a Lorena não estava disponível. Então quando apareceu a Pablo, eu falei, legal esse menino aqui, deixa eu ver o que ele faz. Aí eu vi que ele estava se montando de drag queen, fazendo shows minúsculos em Uberlândia, em clubes minúsculos. E eu falei, poxa, ele é bom, se bem trabalhado, ele pode ser um cantor drag queen do cenário LGBT nacional e até internacional. Então mandei uma mensagem para ele na época, né? Agora é a Pablo. Falei, oi Pablo, tudo bem? Eu sou o Wallace, trabalho com fulano, ciclano e tal. Tem interesse em trabalhar com você? Se tiver interesse, me manda o seu telefone. E aí ele pegou e não falou nem oi, só mandou o telefone. Né? Aí eu peguei e liguei. Falei, será que eu vou falar com o empresário? Já tá com o empresário e tudo, né? E aí, não, o Pablo me atendeu na época, a Pablo. E aí falei, olha... você não falou nada, só mandou o seu telefone, eu não sabia com quem ia falar. Eu falei assim, não, eu te adicionei no Facebook, eu conheço o seu trabalho e quero trabalhar com você. Eu falei, coisa boa, então vamos trabalhar. Então fizemos vários Skypes, decidimos qual música a gente ia gravar na época. Era uma música que chamava Don't Blame It On Me, uma música que eu tinha na gaveta com um parceiro, meu Peter, lá no Sul. E aí, tava tudo certo, a Pablo ia para Brasília, passar 20 dias lá, e quando ela voltar, e quando ela foi para Brasília, eu ainda fiquei ali esperto, né? Porque os meus concorrentes podiam passar a mão nela para pegar ela para eles, eram de Brasília, o pessoal da Victoria House, que eu tenho um ótimo relacionamento e tal. Só que você tá ligado no mercado, né? Tô ligado no mercado. Aí, falei assim, deixa eu ficar atento para ver se a Vitória não vai pegar ela, né? E aí, enfim, então quando ela voltasse de Brasília para Uberlândia, eu ia lá assinar o contrato com ela e levá-la para São Paulo pra gente gravar com os meus técnicos vocais na época, né? Thiago Jimenez e Bruno Bessa. Só que aí foi justamente nessa época que eu terminei o meu casamento, né? Foi aquela história que você falou. E aí eu precisei de um tempo para mim mesmo, então foi justo nesses dias. Voltei para São Paulo. E ali eu precisei isolar todos os projetos que estavam em andamento, inclusive esse. E aí a Pablo Vittar virou a Pablo Vittar. E mesmo naquela condição, igual eu te falei, eu ia olhando no Instagram, né? No Insta, no Snapchat, o que estava acontecendo e tal. Aí eu vi
eu acompanhei um pouco da trajetória dela. Então eu vi quando uma música dela foi elogiada pelo produtor original da música, o cara teve alguma coisa na MTV e não sei o quê. Aí um certo dia o meu melhor amigo, o Francis, ele me ligou e falou assim: Wallace, eu tô lá em depressão, em cima da cama. Wallace, liga na TV. Ele sabe que eu não assistia TV, né? Até hoje eu assisto muito pouco. Liga na TV, liga na Globo. Aí eu liguei na Globo, tava lá a Pablo Vittar em Amor e Sexo com a Fernanda Lima. Né? E aí eu fiquei muito feliz de ver ela ali, fiquei muito orgulhoso, apesar de, volto a dizer, não tô me responsabilizando por nada não, tipo, eu sou zero responsável pelo sucesso dela. Mas fiquei orgulhoso de ver aquela drag queen, de ver que eu tive a visão de enxergar um potencial talento ali, né? E aí quando eu vi a Pablo lá, o Francis pegou e falou assim: Wallace, esse artista não é aquele que quando eu ia lá na sua casa eu vi você fazendo Skype com ele? Falei, ela mesma. E aí eu peguei e chamei minha família naquela época e falei: vem cá, tá vendo aquela artista ali? Incrível, tá no show. Pois é, era pra eu estar lá, muito provavelmente era pra eu estar lá, do lado dela agora. Só que eu tô aqui na merda, vocês estão me ajudando muito. Mas eu prometo uma coisa pra vocês. Porque eu sabia que ela ia alcançar aquilo, sabe? Eu falei, prometo uma coisa pra vocês. Isso vai passar. E quando passar, eu nunca mais vou deixar uma grande oportunidade passar despercebida à frente dos meus olhos. E não deixei. Desde que eu superei a depressão, eu não deixei nenhuma grande oportunidade passar despercebida à frente dos meus olhos. Então, eu perdi a Pablo, né? Mas agora eu quero ser amigo dela. Que história, hein? É muito legal. E eu tenho, assim, a Georgia Brown. Você já ouviu falar dessa mulher? Já. É maravilhosa, né? Recordista mundial, maior extensão vocal do planeta, a nota mais aguda do planeta. Ela morou comigo aqui em Belo Horizonte durante 2 anos. E eu fui empresário dela. Então, assim, aprendi muito com ela. E ela descobriu... Você foi empresário dela? Fui empresário da Georgia durante 3 anos e ela morou comigo aqui. Você lembra aquela época que ela estava aqui em BH? Não sei. Aí não... Ela estava aqui em BH, fez uma turnê muito legal e foi nos programas. Mas ela foi em todos os programas, né? Xuxa... Jô Soares. Foi no programa, eu sei. Não sei bem que estava em BH. Ela morou aqui 2 anos. Foi bem legal. E, enfim, a Georgia descobriu que eu tinha o ouvido absoluto. O ouvido absoluto você sabe o que é, né? Uma habilidade e tal. Então, isso me ajudava a identificar os talentos da música. Né? Então, apesar que eu não estudei música, não, eu consigo fazer um bom direcionamento artístico nesse sentido. E... me tornando empresário do segmento de modelos e os outros talentos que a gente tem lá na Máxima, eu tive que treinar a minha visão e as minhas habilidades para poder identificar isso também, entendeu? Então, hoje em dia eu consigo, às vezes, sem brincadeira, às vezes sentado, assim, eu consigo saber quanto que a menina tem de altura, quanto que ela tem de medida, como é que tá tudo, assim. Isso é natural seu. A gente que trabalha em agência, a gente consegue identificar muito fácil. Legal, gente. Só para fechar essa história, o negócio é o seguinte, Luiz, a minha vida mudou drasticamente desde o momento que eu descobri qual era o meu verdadeiro talento, que é descobrir talentos. Entendeu? Então, tipo assim, quando eu descobri, porque eu fiquei me perguntando, eu falei, gente, mas eu faço tantas coisas, modéstia à parte, faço tantas coisas bem. Mas aí falam que eu tenho um talento para atuar, que eu tenho um talento para dirigir, para não sei o quê. Qual que é o meu verdadeiro talento? Será que essa resposta é importante? Né? Comecei a me questionar sobre isso. E aí eu entendi que o meu talento, que fazia eu me destacar em tudo que eu estava, além dessas noções de uma atitude máxima e tudo, o meu talento era descobrir talentos. Então, às vezes, eu estou lá dirigindo um espetáculo, tinha um ator e ele estava com um problema, sei lá, vocal. Né? Linguístico ali, vocal. Eu ia atrás do profissional talentoso o suficiente para poder tratar aquilo para ele brilhar no espetáculo. Você tá entendendo? Entendi. Então, quando eu entendi isso, a minha vida mudou drasticamente. Meu talento é descobrir talentos. Eu consigo fazer uma leitura muito rápida de onde a pessoa está, o que ela precisa desenvolver, maximizar, sabe? Cara, isso é para poucos, tá? Porque você tem que ter uma percepção que às vezes é do time, né? É uma coisa muito rápida de você já pegar. Sim. Porque senão você perde também alguns talentos. Exatamente. Como aconteceu.
Mais de uma vez. Na verdade, Que eu perdi coisa. outros talentos antes da Pablo, assim. Mas essa situação da Pablo eu não teria perdido se não fosse a situação toda que ocorreu, né? Mas, sim, a gente precisa estar atento o tempo todo. E uma pessoa, quando tem essa atitude máxima, velho, pela forma como ela caminha por aí, a gente percebe que ela tem essa atitude. Então, ela chama atenção. Aí você quer saber um pouco mais sobre ela. E quando você tem a oportunidade de se conectar, entender um pouco mais dela, aí você faz essa análise e fala, ó, querido, você precisa fazer tal coisa para se maximizar, para você ficar pronto. Tem a pessoa que ela não é a mais bonita, ela não é a que tem a melhor postura, ela não, mas ela é a mais simpática, ela que encanta mais. Tem isso, tem um sex appeal, tem um, como diz o outro, um tchan diferente, Claro. o borogodó ali. Tem isso também nas pessoas, no sucesso, na pessoa de sucesso ou na pessoa talentosa, tem uma coisa ali. Eu acho que a chave do sucesso é essa, né? Porque você precisa ser autêntico o suficiente. Você tem que valorizar aquilo que você tem, que faz você se destacar, que faz você brilhar, chamar atenção por algum motivo. Então, não tem a ver com beleza, até porque o conceito de beleza ele é bastante subjetivo, né? O belo, o que é o belo? Na faculdade de comunicação a gente aprende isso, né? na filosofia. Pois é. Então, sim, vai muito além. E eu acho que tá aí justamente o pontinho, né? Que é você valorizar essa autenticidade, o que é autêntico, né? E maximizar esses pontos fortes, né? Ó, vamos lá. Tem perguntas aqui no chat. Mandar um salve pra Clara Marinho, tá aqui. Vitor Miranda, eu acredito nesse cara. Yara Móvel, o Wallace é um amor. Rogério bateu palmas, o Vitor Miranda, a máxima é muito boa, só se empenhar. O Alan Francisco, que máximo esse bate-papo, abraços. A Camille mandou uma mensagem, mas ela retratou que apagou, e a Bruna mandou meio que a mesma mensagem, que é uma pergunta boa. Tem como saber, ou existe algum tempo, ou existe algum prazo para um bebê trabalhar para ser um talento da máxima? O bebê é um modelo bebê, né? Você tem idade mínima Isso, para ser agenciado? Algum Olha, tempo de vida do bebê para levar lá? Tem algum padrão? até na barriga dá para fazer o agenciamento, né? Porque grávida, fazer uma campanha. Mas assim, eu recomendo que depois de 6 meses, quando você for começar a fotografar a criança, eu acho que você pode colocar ela numa agência, se ela se for do interesse dos pais. Fazer né? até uma foto melhor na agência, né, inclusive. Por exemplo. E como eu falei, mais barato também, né? Porque sempre é mais barato. Lembra? É o seguinte, minha filha, ô Bruna, tomou as vacinas tudo do bebê, meu filho, pode ir pra rua. Muito bom. Nego Muito leva lembrado. bebê pra Mineirão, minha filha. Leva lá, faz suas fotos. Ué. Pode ter uma oportunidade, né, não, ué? Eu acho que você vai... o universo de uma agência, quando é um ambiente saudável, como o da Máximo, por exemplo, ele proporciona, Exato. sabe, você ter contato com diferentes pessoas, com diferentes universos, assim, mercados, Sim. com oportunidades diferentes. E aí, quando a criança crescer, você vai entender se ela vai seguir aquilo ou não, mas o que ela pode viver ali dentro pode ser muito bom. Que legal, muito bom, muito legal. Ó, é o seguinte, eu vou passar o serviço do Bora aqui e volto pra finalizar com o Wallace. Beleza, galera? Ó, é o seguinte, como é que tá a agenda nossa aqui, meu filho? Deixa eu pegar minha agenda aqui, meu jovem, que amanhã, 8 horas da noite... Chico Xavier amanhã. 8 horas da noite amanhã, vou receber o John Arley. Ele é o diretor da Fundação Chico Xavier, lá de Pedro Leopoldo. É o biógrafo oficial do Chico Xavier. Vai vir contar toda a história do Chico aqui amanhã, 8 horas da noite. E na sexta-feira, o Sandro Gonzalez foi eleito o CEO mais influente do Brasil no ano de 2016 pela revista Você S.A. Ele até participou daquele Chefe Secreto do Fantástico. O cara é foda. Vai estar aqui também na quinta-feira, 8 horas da noite. Então amanhã, o diretor da Fundação Chico Xavier, 8 horas da noite. Amanhã, mais conhecido como 9 de agosto. E no dia 11 de agosto, Sandro Gonzalez aqui no Bora, beleza? O papo de hoje com o Wallace, você também pode ouvir a partir de amanhã no Spotify, na Apple Podcast, na Amazon Music e no Google Podcast. Sendo que no Spotify é o único podcast mineiro também em vídeo no Spotify. Garoto. E no Então, TikTok. e estamos também ao vivo no TikTok. Esqueci de colocar o vídeo lá no TikTok, hein, Roger? Estamos ao vivo no TikTok também. É o maior podcast de Minas no TikTok. Nós falamos para mais de 220 mil pessoas no TikTok. Meu filho.
Ô, Wallace, cara, que eu queria te agradecer muito, 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 muito você ter vindo, ter contado suas histórias. Te agradecer muito e queria que você deixasse um recado, assim, final pra galera que às vezes é um talento e não sabe que é, ou é tímido, ou tem vergonha de ir lá, ou às vezes não quer fotografar, enfim. Porque você também já foi uma pessoa tímida, você é tímido, mas você é um descobridor de talentos, meu filho. Então, deixa o recado para aquela pessoa que está ouvindo a gente agora, que às vezes tem que ler aquela última vergonhazinha para ir lá procurar a Máxima e passa o serviço aí, onde que a Máxima fica, os endereços e tudo. Obrigado, cara. Foi muito legal te receber. Eu que agradeço o convite. Quero dizer que, assim, a gente vai reunir todos os máximos para impulsionar também o Bora Podcast, porque a gente tem que ter orgulho de empresas como o Bora, que está trazendo uma trajetória incrível. O conteúdo é cada vez melhor, então estou muito feliz de estar aqui, muito orgulhoso também. Obrigado. Enquanto mineiro e empresas mineiras que estão aí despontando e buscando inovar também, então eu percebo o Bora desse jeito. Então, felizão com o convite, muito obrigado. Tá? Outra coisa, quero participar também de alguma forma para ajudar essa ação que vocês estão abraçando aí da Santa Casa. Então, dentro da Máxima tem um setor que é comandado pela Sandra Vanessa, uma pessoa incrível, super solidária, e aí chama Solidariedade Máxima. Aí, ó. Vou pedir a Sandra para dar uma analisada, se puder trazer essa conexão aí. Bora. Vamos ver uma forma de somar esses esforços, tá? Boa. Agora, sobre o convite para quem quer conhecer, né, maximizar os talentos e tudo, eu acho que a primeira coisa tem que colocar os pés no chão mesmo, ir sem esses preconceitos, achando que entende tudo sobre esse universo, entender se faz sentido para você fazer parte da agência ou não. Às vezes é necessário algum investimento, nem sempre é necessário, mas quando é necessário, o investimento é muito baixo. Na Máxima começa a partir de R$350, então todo mundo tem condições de fazer parte da agência. E aí, se você entender que aquilo ali pode somar para o que você está buscando agora ou lá na frente, eu acho que você pode fazer, essas pessoas podem fazer parte do nosso time. E aí, porque a gente acredita que o mundo pode ser o máximo, viu? Eu sei disso. Então, é muito bom esse nome. São diferentes tipos de talentos que, quando conectados ali da forma certa e com essa atitude máxima, vai longe, não tem limites. A coisa começa ali, às vezes, de repente passa para uma outra agência, aqui em Minas mesmo, ou fora do estado. E aí, para onde você vai, não tem limite. É muito bom, Máxima, velho. O nome é forte, né? E ele é equilibrado. O nome é foda. Você ia falar isso, mas é muito bom. É muito bom. Ele é esteticamente bonito. A gente até criou uma marca nova agora. Vamos fazer um evento de lançamento dessa marca também. E, enfim, a gente está ali na Savassi, né? Rua Tomé de Souza? Rua Tomé de Souza, 1065, no coração da Savassi. Hoje são 98 profissionais trabalhando duro em prol dos nossos agenciados. E eu sou doido das contratações, então eu já estou em 3 andares ali, estou pegando o Pilotis agora no próximo mês, né? Então, quer dizer, a gente está expandindo. Você é doido demais. Eu fui lá, eu fui lá, tem quanto tempo que nós fomos lá, Roy? Um mês e meio? Um mês. Era aquele andar, outro e o de cima. Pois é, se você for lá, você já vai encontrar uma máxima diferente. Muda o tempo inteiro. Então, porque eu acabei de mudar para aquele prédio, né? Mas a gente está expandindo, então vou pegar o Pilotis agora. Aí sim. Mas, na verdade, tem até um prédio que está sendo construído que é para onde eu já estou visualizando tudo lá, porque foi assim que eu consegui montar as agências do jeito que eu quis, aonde eu quis. Né? Então, tem um prédio que está em construção, Luiz, que depois eu te conto qual é. Para finalizar, eu gostei dela. O cara, para empreender, para fazer, tem que ser. Eu brinquei com você aqui, que você é meio doido, e eu sei que o Bora aqui, o Roy, nós somos doidos. Tem que ter um pouco dessa. Vamos fazer, vamos trocar. A gente tem que sempre estar movimentando. O empreendedor tem que estar sempre inquieto. Tem que estar. Eu acho que tem que estar. Eu tive que abrir mão de muita coisa nesses 4 anos, né? Tipo, para poder estar ali. E assim, trabalhei muito. Continuo trabalhando, né? Até porque os desafios só aumentam. A gente precisa pensar mesmo o próximo passo, mas também a gente precisa ter os pés no chão e ter planejamento. Então, eu não faço nada sem planejamento. Então, hoje, eu já sei o que eu vou fazer em agosto do ano que vem, por exemplo, e como eu vou estar daqui a 5 anos. Certo. Quanto dinheiro vai estar na minha conta, como que vão estar os negócios, qual que é a prioridade, o que é o foco. Isso tudo eu já sei nos próximos 5 anos. Então,
tem que ter planejamento, mas tem que... De vez em quando você tem que ser meio doidão mesmo, não tem jeito. Você faz umas... Eu trouxe sócios que foram incríveis, mas também cometi uns deslizes nesse sentido, e aí perdi dinheiro, fui roubado. Que acontece, É né? coisa que acontece. E aí tem umas frustrações que você passa, que você fala assim, nossa, isso vai me derrubar. Né? Você sempre lida com a frustração motivando para uma coisa nova? Se eu sempre lido com a frustração, busco. Você sabe de uma coisa? Eu estava conversando com um amigo meu psicólogo, que ele é agenciado lá, né, na Máxima, chama Márcio. Márcio pegou e falou assim, Wallace, eu contando um pouco da minha trajetória para ele, falou assim, então quer dizer que você se tornou uma pessoa antifrágil. Eu falei, antifrágil? O que é isso? Ele falou, uma pessoa antifrágil, Wallace, de uma forma resumida, é uma pessoa que enxerga oportunidade em meio à crise. E aí eu falei, cara, realmente eu tive que ser essa pessoa, antifrágil, para poder estar nesse momento que eu tô. Imagina, você ter a responsabilidade de fazer a gestão. Hoje são 98 profissionais trabalhando ali e gerir pessoas. Eu estou falando só dos profissionais que trabalham para os agenciados. E os agenciados? Hoje são 3.000 talentos diferentes que fazem parte da nossa base. Nem todos estão ativos, né? Mas são 3.000. Então, de vez em quando você tem que meter o louco, você tem que arriscar, né? O tempo todo você tem que arriscar, eu acho. Mas, depois de um tempo, você vai aprendendo aonde você pode e deve mesmo gastar essa energia, onde não pode, não precisa mais, né? Eu acho que hoje em dia eu já estou bem mais maduro. Tem muita coisa para aprender, mas estou bem mais maduro nesse sentido. Que legal. Galera, espero que vocês tenham gostado. Esse foi um Bora número 145. Mandar um salve pra galera que tá aqui, ó. A GE Gestão Empresarial, que chegou agora aí, mandou legal demais o bate-papo. A Gabi Lopes também gostou. Salve, Gabi, um beijo, minha filha. Clara Marinho, maravilhoso. Bora ser um máximo. É isso, galera. Este foi o Bora número 145. Sigam a Máxima aqui nas redes sociais, também na descrição do vídeo. O Instagram do Wallace também tá. O nosso canal de cortes, inscreva-se lá, que você vai curtir lá os cortes, os momentos mais curiosos desse bate-papo. E também siga o Bora Podcast nas redes sociais. @Bora Podcast no TikTok, no Kawaii, no Elo, no Twitter, no Facebook, no YouTube. A gente tá em tudo, meu filho, beleza? Ô, Roger, valeu, meu jovem. Valeu, tamo junto. Valeu, viu? Posso passar meu arroba? @Wallace Lara, com dois L's. Máxima Talents também, né? E aí tem vários perfis lá da Máxima e o TikTok da Máxima também tá muito legal. Sigam então pra saber mais, tá? E agora vamos fazer uma collab pra gente dar uma impulsionada aí, Bora, né? Os máximos precisam acompanhar isso tudo aqui, ó. Claro. Bora, meu filho, aqui. Bora. Fiquem com Deus, muito obrigado. Ai, ó. Meu sócio, Wallace Lara. O RE, Gestão Robson, Empresarial. né? Pois é isso mesmo. Mandar um abraço pra ele e pro pessoal que tá no chat, a Clara Marinho, né? Modelo lá da agência. Clara, Gabi, a Gabi, Yara, o isso Alan, o mesmo. Vitor. Putz, são uma galera aqui. Larissa, Caio, muita gente. Nós vamos Muito esquecer bom. Beijo todo pra mundo. todo mundo. Obrigado. Fiquem com Deus. Esse foi o Bora número 145. Até amanhã, 8 horas da noite. Valeu, Roger. Fui! Foi.